Ninguém olhava nos olhos do CEO. Todos o temiam. Até que a nova estagiária o encarou e perguntou: "Qual é o seu problema?" A chuva de segunda-feira tamborilava contra as janelas do 4º andar do edifício Corporate na Faria Lima. Gabriel Mendes ajustou o nó da gravata Hermès enquanto observava São Paulo acordar lá embaixo, envolta na névoa matinal típica do outono paulistano. O café fumegava na xícara de porcelana branca sobre sua mesa de mogno, intocado há 20 minutos. Aos 35 anos, Gabriel havia construído a Tech Vision do zero, transformando-a na maior empresa de soluções tecnológicas da América Latina. Seu escritório panorâmico era um reflexo de sua personalidade. Limpo, organizado, frio. Quadros abstratos em tons de cinza decoravam as paredes, e não havia uma única foto pessoal à vista. O interfone tocou com seu som metálico característico. "Senhor Mendes, a reunião de diretoria começará em 10 minutos", anunciou Carla, sua secretária há 8 anos. Gabriel não respondeu. Nunca respondia. Carla já sabia que o silêncio significava que ele havia escutado. Ele se levantou, alisando o terno italiano perfeitamente cortado. No espelho do banheiro privativo, seus olhos cinza-aço o fitaram de volta. Eram olhos que faziam funcionários baixarem a cabeça, que silenciavam salas inteiras, que transformavam executivos experientes em crianças assustadas. A sala de reuniões já estava cheia quando Gabriel entrou. O murmúrio de conversas morreu instantaneamente. 12 pessoas sentadas ao redor da mesa ovalada de vidro, todas evitando seu olhar. Ele se sentou na cabeceira, abrindo o notebook com movimentos precisos. "Relatório de vendas do 3º trimestre", disse, sua voz grave ecoando no ambiente. Não havia bom dia ou qualquer cortesia. Marcos, o diretor comercial, pigarreou nervosamente antes de começar a apresentação. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto manipulava o controle remoto do projetor. Os números apareceram na tela. Crescimento de 15%, superando as metas estabelecidas. 15%, Gabriel repetiu, sua voz carregada de desaprovação. No mesmo período do ano passado, crescemos 18%. Senhor, considerando o cenário econômico atual, acreditamos que 15% é um resultado sólido. Marcos tentou explicar, mas sua voz foi diminuindo até se tornar um sussurro quando encontrou o olhar gélido de Gabriel. Eu não pago vocês para acreditar. Eu pago para entregar resultados. Gabriel fechou o notebook com um som seco. Quero ver o plano de recuperação na minha mesa até quinta-feira. Próximo item. A reunião seguiu nesse ritmo. Cada diretor apresentava seus números como se estivesse sendo julgado em um tribunal. Gabriel fazia perguntas pontuais, anotações precisas e distribuía tarefas com a eficiência de uma máquina. Ninguém questionava, ninguém discordava, ninguém olhava diretamente para ele por mais de 2 segundos. Quando a reunião terminou, o escritório voltou ao seu silêncio costumeiro. Gabriel permaneceu sozinho na sala, observando através das janelas panorâmicas o movimento frenético da avenida lá embaixo. As pessoas pareciam formigas apressadas, cada uma lutando por sua própria sobrevivência no formigueiro urbano. Carla entrou silenciosamente, depositando uma pilha de contratos sobre a mesa. Senhor Mendes, a nova desenvolvedora chegará amanhã para assumir o projeto Azure. Devo agendar uma reunião? Gabriel não levantou os olhos dos documentos. Desnecessário. Se ela é competente, saberá o que fazer. Se não for, saberá onde fica a porta. Sim, senhor. Carla hesitou por um momento antes de acrescentar. Ela tem referências excelentes. Trabalhou na Google e na Microsoft. Dessa vez, Gabriel ergueu o olhar e Carla instintivamente deu um passo para trás. Carla, ele disse, sua voz perigosamente baixa. Desde quando o currículo impressionante garante competência? Steve Jobs foi demitido da própria empresa que criou. Bill Gates abandonou Harvard. Referências são papel. Resultados são tudo. Claro, Sr. Mendes. Desculpe a observação. Quando ficou sozinho novamente, Gabriel voltou sua atenção para os contratos. Números, cláusulas, percentuais, tudo fazia sentido no mundo dos negócios. Não havia emoções envolvidas. Não havia espaço para decepções. Era um universo previsível, onde ele tinha controle absoluto. O telefone tocou. Gabriel olhou para o visor. Mamãe. Ele deixou tocar até cair na caixa postal, como sempre fazia.
Algumas coisas não podiam ser controladas, mas podiam ser ignoradas. Lá fora, a chuva continuava caindo, e São Paulo seguia seu ritmo implacável. No 4º andar, Gabriel Mendes permanecia em seu reino de gelo, sem imaginar que no dia seguinte, alguém finalmente teria coragem de perguntar qual era o seu problema. Júlia Santos ajustou a alça da mochila no ombro, enquanto observava o edifício imponente da Tech Vision. 40 andares de vidro espelhado, refletindo o céu cinzento de terça-feira. Aos 28 anos, ela havia trabalhado em gigantes da tecnologia no Vale do Silício, mas algo na arquitetura brasileira sempre a deixava impressionada. Uma mistura de modernidade e caos organizado que só São Paulo conseguia proporcionar. O lobby era um espetáculo de mármore Carrara e decoração minimalista. Executivos de terno circulavam com seus celulares colados na orelha, falando em inglês com sotaque americano forçado. Júlia sorriu ironicamente. Havia deixado os Estados Unidos exatamente para fugir desse tipo de ambiente corporativo pretensioso. Júlia Santos, uma mulher elegante de cerca de 45 anos, se aproximou. Sou Carla, secretária do Sr. Mendes. Bem-vinda à Tech Vision. Obrigada. Estou ansiosa para conhecer a equipe e começar o projeto. Carla hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Claro, primeiro deixe-me mostrar seu escritório e apresentá-la ao pessoal do Departamento de Desenvolvimento. O 25º andar fervilhava de atividade. Desenvolvedores digitavam furiosamente em suas estações de trabalho, cercados por monitores múltiplos e xícaras de café já frio. O ambiente era familiar, o cheiro de eletrônicos aquecidos, o som constante de teclados e conversas em voz baixa sobre algoritmos e prazos de entrega. Pessoal, esta é Júlia Santos, nossa nova líder de projeto. Carla anunciou para uma equipe de 8 pessoas. Ela vai assumir o desenvolvimento da plataforma Azure. Os cumprimentos foram cordiais, mas Júlia notou algo estranho na atmosfera. Havia uma tensão subjacente, como se todos estivessem constantemente alertas para algo. Durante sua primeira reunião com a equipe, descobriu o motivo. O Sr. Mendes costuma fazer visitas surpresa, explicou Diego, um desenvolvedor sênior de 30 anos com olheiras profundas. Quando ele aparece, é melhor ter tudo funcionando perfeitamente. Ele é muito exigente? Júlia perguntou, organizando os documentos do projeto. A equipe trocou olhares significativos. Marina, uma programadora júnior, foi quem respondeu. Exigente é pouco. O pessoal do RH brinca que ele tem um detector de incompetência embutido. No último mês, 3 pessoas pediram demissão, acrescentou Diego. Não aguentaram a pressão. Júlia franziu a testa. Havia trabalhado com chefes difíceis antes, mas algo no tom da equipe a incomodava. Não era apenas exigência profissional. Parecia haver um elemento de medo genuíno. A tarde passou rapidamente enquanto Júlia se familiarizava com o código existente e os requisitos do projeto. O sistema que estavam desenvolvendo era sofisticado, uma plataforma de inteligência artificial para análise de dados corporativos. Era exatamente o tipo de desafio técnico que a motivava. Por volta das 17h30, quando a maioria da equipe já havia saído, Júlia continuava trabalhando. Estava tão absorta na análise de um algoritmo de machine learning que não percebeu quando alguém parou atrás de sua cadeira. Trabalhando até tarde no primeiro dia, a voz grave a fez sobressaltar. Júlia girou na cadeira e encontrou um homem alto, de terno impecável, observando-a com olhos cinza-aço. Mesmo sem apresentações, ela soube imediatamente quem era. Gabriel Mendes tinha uma presença que ocupava o ambiente inteiro. Sr. Mendes, ela disse se levantando, estou me familiarizando com o projeto. Gabriel caminhou lentamente ao redor da estação de trabalho de Júlia, como um predador avaliando sua presa. Seus olhos escanearam os monitores, as anotações espalhadas, o código aberto na tela. Formação MIT, experiência na Google e Microsoft. Ele disse, sem desviar o olhar da tela. Currículo impressionante. Mas me diga, senhorita Santos, por que alguém com seu background deixaria o Vale do Silício para trabalhar no Brasil? A pergunta era direta, quase acusatória. Júlia percebeu que era um teste. Em seus anos de experiência corporativa, havia aprendido a reconhecer quando alguém tentava intimidá-la. Porque aqui posso fazer a diferença real,
Ela respondeu, mantendo contato visual. No Vale do Silício, eu era apenas mais uma. Aqui posso contribuir para construir algo realmente inovador no mercado latino-americano. Gabriel arqueou uma sobrancelha, claramente não esperando uma resposta tão direta. Ele se aproximou mais, e Júlia pôde sentir o perfume caro que ele usava misturado com um aroma sutil de café. Inovação é uma palavra muito usada ultimamente, ele disse, sua voz baixando um tom. Especialmente por pessoas que confundem criatividade com competência. Era nesse momento que a maioria dos funcionários baixava a cabeça e murmurava desculpas. Mas Júlia não era a maioria dos funcionários. Ela cruzou os braços e o encarou diretamente. Sr. Mendes, posso fazer uma pergunta? Pode. Qual é o seu problema? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Gabriel piscou uma vez, duas, como se não tivesse certeza de que havia ouvido corretamente. Em seus 15 anos construindo a TechVision, ninguém jamais havia lhe feito uma pergunta tão direta e desrespeitosa. Como disse, sua voz estava perigosamente baixa. Você trata seus funcionários como se fossem inimigos. Cria um ambiente de medo, onde as pessoas têm pavor de cometer erros. Isso não é liderança, é tirania. Então eu pergunto novamente, qual é o seu problema? Gabriel ficou imóvel por longos segundos, processando o que havia acabado de ouvir. Seus olhos cinza-aço se estreitaram, e Júlia pôde ver uma tempestade se formando por trás deles. Ela se preparou para ser demitida no local. Mas então, algo inesperado aconteceu. Gabriel deu um passo para trás, uma expressão de surpresa genuína cruzando seu rosto por uma fração de segundo antes de retornar à máscara de frieza habitual. Interessante, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Muito interessante. Sem outra palavra, ele deu meia volta e saiu, deixando Júlia sozinha com o coração batendo acelerado, e a certeza de que havia acabado de cruzar uma linha da qual não haveria volta. Lá fora, a noite paulistana começava a engolir a cidade, e no quarto andar, Gabriel Mendes olhava pela janela de seu escritório, repetindo uma pergunta que ninguém jamais havia tido coragem de fazer. Qual é o seu problema? Pela primeira vez em anos, ele não tinha uma resposta pronta. Gabriel não conseguiu dormir naquela noite. Seu apartamento na Vila Olímpia, um penthouse de 300 metros quadrados com vista panorâmica para a cidade, parecia ainda mais silencioso que o normal. Ele ficou na varanda até tarde, observando as luzes de São Paulo piscarem como estrelas terrestres, enquanto a pergunta de Júlia ecoava em sua mente. Qual é o seu problema? 5 palavras simples que haviam rachado a armadura que ele construíra ao longo dos anos. Gabriel serviu-se de um whisky single malt e se sentou na poltrona de couro italiano, tentando entender por que aquela mulher o havia afetado tanto. Aos 7 anos de idade, Gabriel havia aprendido que mostrar fraqueza era perigoso. Seu pai, um empresário fracassado que transformara a frustração em raiva, ensinara-lhe essa lição com punhos cerrados e palavras cortantes. Homens não choram, Gabriel. Homens dominam ou são dominados. Na manhã seguinte, ele chegou ao escritório ainda mais cedo que o habitual. Carla já o esperava com a agenda do dia e a xícara de café perfeitamente preparada. Sr. Mendes, o senhor tem 3 reuniões esta manhã e uma videoconferência com os investidores japoneses às 14 horas, ela disse, mantendo distância respeitosa. Gabriel acenou com a cabeça, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Carla, traga-me o arquivo da nova funcionária, Júlia Santos. Claro, senhor. Enquanto revisava o currículo de Júlia, Gabriel descobriu detalhes que não havia notado antes. Ela havia se formado com honras no MIT, liderado projetos multimilionários na Google e recebido reconhecimentos por inovação tecnológica. Mas havia uma lacuna de 6 meses em seu histórico profissional, justamente antes de decidir vir para o Brasil. Por que alguém no auge da carreira faria uma mudança tão radical? No 25º andar, Júlia chegou determinada a focar no trabalho e esquecer o confronto da noite anterior. Ela havia passado a madrugada se perguntando se havia cometido um erro fatal, mas a luz do dia trouxe uma sensação de alívio. Finalmente havia dito o que pensava, consequências à parte. Como foi ontem à noite? Diego perguntou discretamente, notando que ela havia ficado até tarde. Interessante, Júlia respondeu, ecoando sem saber a palavra que Gabriel havia usado.
Conheci o Sr. Mendes. E ainda está aqui? Marina brincou, mas havia preocupação genuína em sua voz. Por enquanto. Amanhã passou tranquilamente, até que por volta das 11 horas, Carla apareceu na estação de trabalho de Júlia. Senhorita Santos, o Sr. Mendes gostaria de vê-la em seu escritório. O departamento inteiro parou de trabalhar. Diego lhe lançou um olhar de "Foi bom conhecer você", enquanto Marina fez o sinal da cruz discretamente. Júlia subiu os 15 andares no elevador executivo, observando os números digitais mudarem. 40 andares nunca haviam parecido tão altos. O escritório de Gabriel era ainda mais imponente à luz do dia. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista de 360 graus de São Paulo e ela pôde ver desde a Serra da Cantareira até as antenas do centro da cidade. "Sente-se", Gabriel disse sem levantar os olhos dos documentos. Júlia se acomodou na cadeira de couro em frente à mesa de mogno. O silêncio se estendeu por longos minutos, uma tática de intimidação que ela reconheceu imediatamente. "Senhor Mendes, se o senhor me chamou aqui para me demitir, pode ir direto ao ponto. Tenho código para revisar." Dessa vez, Gabriel levantou os olhos. Havia algo diferente em sua expressão. Menos frieza, mais curiosidade. "Por que você veio para o Brasil?" ele perguntou. "Já respondi ontem." "Não. Você deu uma resposta politicamente correta. Estou perguntando a verdade." Júlia hesitou. A verdade era complicada, pessoal, e envolvia questões que ela preferia manter enterradas. Mas algo na forma como Gabriel a observava, sem a arrogância do dia anterior, a fez decidir pela honestidade. "Minha mãe morreu de câncer há 8 meses, ela disse, sua voz mantendo-se firme apesar da dor nas palavras. "Passei os últimos anos da vida dela trabalhando 80 horas por semana, perdendo jantares de família, chegando atrasada nas consultas médicas. Quando ela morreu, percebi que tinha construído uma carreira brilhante, mas uma vida vazia." Gabriel se recostou na cadeira, processando a informação. "E por que escolheu especificamente a TechVision?" "Porque vocês estão desenvolvendo tecnologia que pode realmente impactar a vida das pessoas. IA para diagnósticos médicos precoces, sistemas de otimização para a distribuição de alimentos, plataformas educacionais para comunidades carentes. Isso significa algo. E você acredita que pode fazer a diferença aqui?" "Sei que posso." Gabriel se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo fervilhava com seus 12 milhões de habitantes lutando por seus sonhos e sobrevivência. "Sabe qual foi a última pessoa que me disse algo parecido com o que você disse ontem?" Ele perguntou sem se virar. Júlia esperou. "Minha mãe. Eu tinha 16 anos. Estava sendo expulso do colégio por brigar com um colega que havia zombado da nossa situação financeira. Ela me olhou nos olhos e perguntou: "Gabriel, qual é o seu problema? Você vai deixar a raiva destruir seu futuro?" Ele finalmente se virou e Júlia pôde ver uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Desde então ninguém teve coragem de me questionar tão diretamente. Todos preferem falar pelas costas, fazer fofoca no cafezinho, reclamar nos grupos de WhatsApp. "E isso te incomoda?" Gabriel deu um sorriso amargo. "Incomoda que sejam covardes. Não incomoda que tenham medo. Medo é eficiente." "Medo também é limitante", Júlia retrucou. "Uma equipe com medo não inova, não assume riscos, não cresce, só executa." "E qual seria a alternativa?" "Respeito, confiança, liderança de verdade." Gabriel voltou a se sentar, estudando o rosto de Júlia como se tentasse decifrar um código complexo. "Você tem 1 semana para provar que está certa", ele disse finalmente. "Quero ver resultados concretos no projeto Azure. Se conseguir extrair da sua equipe o que eu não consegui em meses de pressão, talvez eu considere ajustar minha abordagem. E se eu não conseguir, daí você descobrirá que meus métodos, por mais desagradáveis que sejam, são eficazes." Júlia se levantou estendendo a mão. "Aceito o desafio." Gabriel olhou para a mão estendida por um momento antes de apertá-la. O contato foi breve, profissional, mas pela primeira vez em anos, ele não sentiu necessidade de estabelecer dominância através de um aperto firme demais. Quando Júlia saiu, Gabriel permaneceu sozinho em seu escritório, olhando para a mão que havia tocado a dela. Era estranho. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava genuinamente curioso para ver o que aconteceria a seguir.
Júlia desceu para o 25º andar com uma mistura de determinação e nervosismo. Uma semana, 7 dias, para provar que existia uma forma mais humana de liderar sem sacrificar a produtividade. Ela sabia que todos os olhos estavam sobre ela, não apenas da sua equipe, mas de todo o departamento que havia testemunhado sua sobrevivência à reunião com Gabriel. E aí, ainda está empregada? Diego perguntou assim que ela se aproximou. Por enquanto, Júlia respondeu puxando uma cadeira. Pessoal, precisamos conversar. Todos vocês. A equipe se reuniu ao redor de sua estação de trabalho. 8 desenvolvedores com olheiras, posturas tensas e a expressão de quem havia se acostumado a trabalhar sob pressão constante. Primeira pergunta, Júlia começou. Sem medo de represálias, sem filtros, o que vocês realmente pensam sobre o projeto Azure? Silêncio. Olhares trocados. Marina mordeu o lábio inferior. Podem falar, Júlia insistiu. Não sou o Gabriel. Não vou demitir ninguém por ter uma opinião. Diego foi o primeiro a se manifestar. Sinceramente, o código está uma bagunça. Começamos com uma arquitetura, mudamos 3 vezes por causa de sugestões vindas de cima. Agora temos um sistema que funciona, mas é impossível de manter. O algoritmo de machine learning está super ajustado, acrescentou Marina, ganhando confiança. Funciona perfeitamente com os dados de teste, mas vai falhar no mundo real. E o prazo? Júlia perguntou. Irrealista, respondeu Carlos, um desenvolvedor sênior que raramente falava. Para entregar algo funcional no prazo atual, vamos ter que cortar tantos recursos que o produto final será medíocre. Júlia assentiu, fazendo anotações. Ótimo. Agora me digam, se vocês pudessem recomeçar o projeto do zero, como fariam? Os olhos se iluminaram. Pela primeira vez em meses, alguém estava pedindo a opinião técnica deles, não apenas cobrando resultados. Eu mudaria toda a arquitetura de dados, Diego disse animadamente. Usaria microserviços em vez de uma aplicação monolítica. E eu implementaria um sistema de validação cruzada real no machine learning, Marina completou. Com dados diversificados, não apenas os que temos aqui. A conversa fluiu por 2 horas. Ideias surgiam, eram debatidas, refinadas. Júlia percebeu que tinha uma equipe extremamente talentosa que havia sido silenciada pelo medo. Perfeito, ela disse finalmente. Agora vou fazer uma proposta louca. Que tal se refatorarmos o projeto inteiro nos próximos 7 dias? Em uma semana? Carlos pareceu incrédulo. Isso é impossível. Não se trabalharmos juntos de verdade. Diego, você fica responsável pela nova arquitetura. Marina, machine learning é seu. Carlos, você coordena a equipe de back-end. Eu cubro o front-end e a integração. E se não der certo? Perguntou Tiago, um desenvolvedor júnior que havia permanecido calado. Daí, pelo menos tentamos. Prefiro falhar tentando fazer algo incrível do que suceder fazendo algo medíocre. 3 andares acima, Gabriel observava os relatórios de produtividade em tempo real. Havia notado movimento incomum no 25º andar, reuniões longas, colaboração intensa, um nível de energia que não via há meses. Carla entrou com o almoço que ele havia pedido, um sanduíche de atum que comeria mecanicamente enquanto trabalhava. Sr. Mendes, posso fazer uma observação? Gabriel levantou os olhos dos documentos. Carla raramente se permitia opiniões não solicitadas. Fale. O pessoal do desenvolvimento está diferente hoje, mais animado. Ouvi que estão tendo reuniões técnicas espontâneas. E isso é relevante porque há meses não via esse tipo de engajamento. Geralmente eles só se reúnem quando há problema ou quando são convocados. Gabriel salvou o documento e se recostou na cadeira. Marque uma reunião com a senhorita Santos para amanhã. Quero ver o que ela está fazendo. Sim, senhor. Quando Carla saiu, Gabriel caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo pulsava com sua energia caótica. Ele pensou na conversa da manhã, nas palavras de Júlia sobre sua mãe, sobre significado e propósito. Quando foi a última vez que ele havia sentido propósito no trabalho? Quando construir a Tech Vision deixou de ser sobre criar algo importante e passou a ser apenas sobre provar que ele era melhor que todos os outros. Seu celular tocou. Mamãe apareceu no visor novamente. Como sempre, ele deixou cair na caixa postal. Algumas feridas eram profundas demais para serem curadas com uma simples ligação.
Saci de Amastassaud naquela noite, Júlia ficou no escritório até as 22 horas, trabalhando lado a lado com sua equipe. Pediram pizza, puseram música baixa e pela primeira vez em meses, o ambiente parecia vivo. Sabe, Diego disse enquanto debugava um código, fazia tempo que eu não me divertia trabalhando. É porque agora estamos construindo algo nosso, Marina respondeu, sem tirar os olhos da tela. Não apenas executando ordens. Júlia sorriu. Era exatamente isso. Eles não estavam mais trabalhando por medo, mas por paixão. E a diferença era visível em cada linha de código, cada decisão arquitetural, cada problema resolvido criativamente. Quando finalmente se prepararam para ir embora, Carlos se aproximou dela. Júlia, posso perguntar uma coisa? Você não tem medo do Gabriel? Do que ele pode fazer se isso não der certo? Júlia pensou na pergunta enquanto desligava o computador. Claro que tenho medo, mas tenho mais medo de passar a vida inteira sem tentar fazer a diferença. Quando o andar ficou vazio, apenas as luzes de emergência iluminando as estações de trabalho, Júlia olhou para trás uma última vez. Em um dia, haviam feito mais progresso real do que nos 3 meses anteriores. 15 andares acima, Gabriel ainda estava em seu escritório, observando as luzes da cidade. Ele havia notado que algumas luzes do 25º andar permaneceram acesas até tarde. Pela primeira vez em anos, ele se perguntou se talvez houvesse mesmo uma forma diferente de fazer as coisas. Mas mudança era perigosa, e Gabriel havia aprendido há muito tempo que ser perigoso era melhor que ser vulnerável. A pergunta era, será que ele estava pronto para arriscar descobrir se Júlia Santos estava certa? A quinta-feira chegou com uma chuva típica de São Paulo, intensa, repentina, transformando as ruas em rios e obrigando os paulistanos a se refugiarem sob marquises e estações de metrô. Gabriel observava a tempestade da janela de seu escritório quando Carla entrou para anunciar que Júlia havia chegado para a reunião. Mande ela entrar. Júlia entrou carregando um laptop e uma pasta com documentos. Seus cabelos estavam ligeiramente úmidos da chuva, e ela tinha olheiras que denunciavam as noites mal dormidas da semana. Mas havia algo diferente em sua postura, uma confiança serena que Gabriel reconheceu de seus próprios espelhos em tempos passados. Senhorita Santos, ele disse sem oferecer uma cadeira. 4 dias se passaram. Espero que tenha algo substancial para me mostrar. Tenho. Júlia abriu o laptop sobre a mesa de mogno. Mas antes preciso te contar como chegamos até aqui. Gabriel arqueou uma sobrancelha. Ninguém jamais havia começado uma apresentação contando o processo. Apenas os resultados. Descobri que minha equipe é composta por 8 das mentes mais brilhantes que já tive o privilégio de liderar. Diego tem uma visão arquitetural que rivalizaria com qualquer especialista do Vale do Silício. Marina entende machine learning melhor que engenheiros da Google que eu conheci. Carlos... Senhorita Santos, Gabriel a interrompeu, sua voz mantendo o tom profissional. Elogios não alteram códigos. Mostre-me o que vocês construíram. Júlia girou o laptop em sua direção. Na tela, uma interface elegante e intuitiva mostrava dashboards de análise de dados em tempo real. Gabriel se inclinou para observar melhor, sua expressão neutra não revelando o impacto que a qualidade do trabalho estava causando. A arquitetura anterior estava comprometida, Júlia explicou, navegando pelo sistema. Refatoramos completamente usando microserviços. A performance melhorou 340%, a escalabilidade é praticamente ilimitada, e o tempo de resposta caiu de 8 segundos para 1,2 segundos. Gabriel clicou em diferentes seções do sistema, testando funcionalidades. Cada clique revelava um nível de sofisticação que ele não esperava ver em tão pouco tempo. O algoritmo de machine learning, completamente reconstruído. Marina implementou um sistema de validação cruzada com dados de múltiplas fontes. A taxa de precisão subiu de 73% para 94%. Impossível. Gabriel finalmente demonstrou uma reação. Isso levaria semanas para ser desenvolvido. Levaria se você tivesse uma pessoa trabalhando com medo. Mas quando você tem 8 pessoas trabalhando com paixão, o impossível se torna apenas difícil. Gabriel se recostou na cadeira, processando não apenas o que via na tela, mas o que aquilo representava. Em 4 dias,
Júlia havia extraído da equipe um nível de produtividade e qualidade que ele não conseguira em meses. Como? A pergunta saiu quase como um sussurro. Perguntei a opinião deles. Ouvi suas ideias. Confiei em sua expertise. E, principalmente, deixei claro que falhas fazem parte do processo de inovação. Gabriel se levantou bruscamente e caminhou até a janela. A chuva havia diminuído, mas ainda formava pequenos rios nas ruas lá embaixo. Ele podia ver o reflexo de Júlia no vidro, aguardando sua reação. Você tem ideia do que está sugerindo? Ele disse sem se virar. Que eu passei 15 anos construindo esta empresa da forma errada. Não da forma errada. De uma forma que funcionou até agora, mas que talvez não seja mais suficiente. Gabriel fechou os olhos. Memórias não convidadas começaram a emergir. Seu pai gritando que ele nunca seria nada. Colegas de escola zombando de suas roupas gastas, investidores duvidando de suas capacidades nos primeiros anos da TechVision. Cada humilhação havia se transformado em combustível para provar que ele era melhor, mais forte, mais inteligente que todos. Você não entende, ele murmurou. Quando você mostra fraqueza, eles atacam. Quando você demonstra incerteza, eles perdem a confiança. Quando você se permite ser humano, eles se conectam com você. Gabriel se virou lentamente. Júlia havia se levantado e caminhava na direção dele. Gabriel, ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Posso te contar uma coisa que aprendi quando minha mãe estava morrendo? Ele assentiu, incapaz de falar. Passei anos acreditando que mostrar vulnerabilidade era sinal de fraqueza. Trabalhava 16 horas por dia para provar que era melhor que todos. Quando minha mãe ficou doente, continuei mantendo a fachada. Está tudo sob controle, eu dizia. Posso lidar com isso sozinha. Júlia parou a 1 metro de distância dele, respeitando seu espaço pessoal. Sabe quando nossa relação realmente melhorou? Quando eu finalmente chorei na frente dela. Quando admiti que estava apavorada, que não sabia como viver sem ela, que toda minha carreira brilhante não significava nada se eu perdesse a pessoa que mais amava. Gabriel sentiu algo se mover em seu peito, uma pressão que não sentia há anos. Ela me disse que havia passado meses esperando eu baixar a guarda, que queria me consolar, me ajudar, mas que eu nunca permitia. Foi só quando mostrei minha vulnerabilidade que conseguimos realmente nos conectar nos últimos meses que tivemos juntas. O silêncio se estendeu entre eles. Gabriel olhava para Júlia como se a visse pela primeira vez. Não como uma funcionária desafiadora, mas como uma pessoa que havia passado por dor real e aprendido algo fundamental sobre liderança e conexão humana. E você acredita que isso funciona no mundo corporativo? Ele perguntou, sua voz mais baixa. Acabei de provar que funciona. Gabriel voltou a se sentar, mas dessa vez gesticulou para que Júlia fizesse o mesmo. Era um gesto pequeno, mas significativo, a primeira vez em anos que ele oferecia uma cadeira espontaneamente para um funcionário. Mostre-me novamente, ele disse. Quero ver cada detalhe do que vocês construíram. Pelos próximos 40 minutos, Júlia apresentou cada aspecto do sistema renovado. Gabriel fazia perguntas técnicas precisas, mas havia algo diferente em sua abordagem. Curiosidade genuína em vez de ceticismo destrutivo. Impressionante, ele admitiu finalmente. Vocês superaram todas as expectativas. Nós superamos. A equipe fez o trabalho pesado. E você os liderou. Júlia sorriu. Eu apenas removi os obstáculos para que eles pudessem brilhar. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando não apenas os resultados técnicos, mas as implicações pessoais do que havia testemunhado. Júlia, ele disse, e ela notou que era a segunda vez que ele usava seu primeiro nome. Você ganhou. A abordagem funcionou. O que você gostaria como reconhecimento? Permissão para liderar mais projetos dessa forma. E, talvez, que você considere aplicar alguns desses princípios com outras equipes. Gabriel assentiu lentamente. Vou pensar. Quando Júlia saiu, Gabriel permaneceu sozinho com suas reflexões. O sistema que ela havia mostrado era tecnicamente superior a qualquer coisa que a TechVision havia produzido. Mas mais que isso, ela havia provado que existia uma forma diferente de extrair excelência das pessoas. Uma forma que não exigia que ele mantivesse uma armadura de frieza, que ele estava começando a perceber,
Talvez o estivesse isolando não apenas dos funcionários, mas de qualquer possibilidade de conexão real. Pela primeira vez em 15 anos, Gabriel Mendes se perguntou se estava pronto para tentar ser uma pessoa diferente. Sexta-feira chegou com um céu surpreendentemente claro para os padrões paulistanos de maio. Gabriel acordou mais cedo que o habitual, mas em vez de ir direto para o escritório, fez algo que não fazia há meses. Caminhou até uma cafeteria na Vila Madalena. O Café Códigos era um estabelecimento pequeno e aconchegante, frequentado principalmente por freelancers da área de tecnologia. Paredes de tijolo à vista, plantas penduradas no teto e o aroma inconfundível de café brasileiro recém-torrado. Gabriel se sentiu deslocado entre jovens de moletom e tênis, trabalhando em MacBooks, mas havia algo reconfortante na atmosfera descontraída. Ele pediu um expresso duplo e se acomodou em uma mesa no canto, observando o movimento. Quando foi a última vez que havia simplesmente observado pessoas vivendo suas vidas sem pensar em produtividade, metas ou receita? Gabriel? Ele levantou os olhos e encontrou Júlia parada ao lado de sua mesa, segurando um café com leite e parecendo genuinamente surpresa. Senhorita Santos, não esperava encontrá-la aqui. Júlia, por favor. E este é meu refúgio matinal. Ela hesitou. Posso me sentar? Ou prefere ficar sozinho? Gabriel gesticulou para a cadeira vazia. Era estranho. Pela primeira vez, a presença de alguém da empresa não o irritava. Não sabia que você morava na Vila Madalena, Júlia disse, se acomodando. Não moro. Vila Olímpia. Mas precisava de uma mudança de cenário. Ela assentiu, entendendo que ele não queria elaborar. Este lugar tem o melhor café da região e o Wi-Fi decente, o que é raro. Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Gabriel observou como Júlia interagia com o ambiente. Cumprimentou dois freelancers que obviamente a conheciam, sorriu para a barista, pareceu genuinamente em casa naquele espaço. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse finalmente. Claro. Como você faz isso? Parecer tão integrada onde quer que esteja? Júlia sorriu, mexendo o açúcar no café. Prática, eu acho. Passei a infância mudando de cidade em cidade porque meu pai era militar. Aprendi cedo que o segredo não é tentar se encaixar, mas encontrar os pontos de conexão genuína com as pessoas. E no Vale do Silício? Você se sentia integrada lá? A expressão de Júlia se tornou mais pensativa. No início, sim. Era emocionante trabalhar com as mentes mais brilhantes do mundo. Desenvolver tecnologias que impactariam milhões de pessoas. Mas com o tempo percebi que estava me tornando alguém que não reconhecia. Competitiva demais, obcecada por performance, perdendo de vista por que havia escolhido a tecnologia em primeiro lugar. Gabriel tomou um gole do expresso, processando as palavras. E por que você escolheu tecnologia? Porque meu avô era diabético. Quando eu tinha 12 anos, criei um aplicativo básico para ajudá-lo a controlar a medicação. Nada sofisticado, mas funcionou. Ver como algo que eu havia programado melhorava a vida dele. Foi mágico. E agora? Ainda sente essa magia? Júlia o observou cuidadosamente antes de responder. Senti novamente esta semana, trabalhando com a equipe, vendo o sistema funcionar, sabendo que vai ajudar empresas a tomar decisões melhores? Sim, senti. Gabriel assentiu lentamente. Sabe, eu não sinto isso há muito tempo. A admissão o surpreendeu. Ele não havia planejado compartilhar algo tão pessoal, mas algo na atmosfera do café, na presença não intimidadora de Júlia, havia baixado suas defesas. Quando foi a última vez? Ela perguntou gentilmente. Quando fechamos o primeiro grande contrato da TechVision. Era um sistema de gestão para uma rede de escolas públicas. Eu havia trabalhado 18 horas por dia durante 3 meses, sozinho no meu apartamento de 2 cômodos, sobrevivendo de miojo e café. Quando finalmente funcionou, Gabriel parou, perdido na memória. Quando funcionou, você sentiu que estava mudando o mundo, Júlia completou. Exatamente. Ele a olhou com uma expressão quase vulnerável. Como você sabia? Porque todo desenvolvedor tem essa história. O momento quando percebemos que código pode ser transformação real. Um grupo de estudantes entrou na cafeteria, trazendo energia jovem e conversas animadas sobre um hackathon do fim de semana.
Gabriel os observou com uma mistura de nostalgia e melancolia. Você tem filhos, Gabriel? A pergunta o pegou desprevenido. Não, nunca tive tempo para relacionamentos duradouros. E você sente falta de ter uma família? Gabriel hesitou. Era uma pergunta que ele havia enterrado há anos, junto com muitas outras, sobre o que poderia ter sido sua vida. Às vezes, ele admitiu, principalmente quando vejo o que construí e percebo que não tenho ninguém para compartilhar. Sucesso solitário é vazio. Júlia assentiu. Minha mãe sempre dizia que sucesso sem significado é apenas ruído bonito. Sua mãe parece ter sido uma pessoa sábia. Era. E você? Seus pais ainda estão vivos? A expressão de Gabriel se endureceu instantaneamente. Meu pai morreu há 5 anos. Minha mãe está viva, mas não nos falamos. Posso perguntar por quê? Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que Júlia pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de anos de mágoa reprimida. Porque ela nunca me defendeu. Quando meu pai me humilhava, ela ficava calada. Quando ele dizia que eu nunca seria nada, ela baixava a cabeça. Quando saí de casa aos 18 anos, ela me implorou para voltar, mas nunca pediu para ele parar. Júlia sentiu o peso da dor nas palavras dele. E agora? Ela ainda tenta contato? Liga toda semana, deixo cair na caixa postal. Gabriel, Júlia disse suavemente, posso te contar algo que aprendi quando era tarde demais? Ele a olhou esperando. Perdão não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre se liberar do peso de carregar a raiva. Minha mãe e eu tivemos muitas brigas ao longo dos anos. Eu a culpava por muitas coisas. Ela me culpava por outras. Quando soube que ela estava doente, meu primeiro instinto foi manter distância, proteger meu coração. Mas você não manteve. Não. E foi a melhor decisão da minha vida. Não porque ela mudou, ou porque o passado foi apagado, mas porque escolhi amar, apesar das imperfeições. Gabriel terminou o expresso, saboreando não apenas o café, mas a primeira conversa genuinamente pessoal que havia tido em anos. Você está sugerindo que eu deveria ligar para minha mãe? Estou sugerindo que você considere a possibilidade, não pelo que ela fez ou deixou de fazer, mas pelo que você pode ganhar se escolher a conexão em vez do isolamento. Eles permaneceram em silêncio novamente, observando a vida acontecer ao redor deles. Gabriel percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando em trabalho, em metas, em controle. Estava simplesmente presente. Júlia, ele disse finalmente. Obrigado. Pelo quê? Por me fazer lembrar que existe vida além dos números da empresa. Ela sorriu. De nada. E Gabriel, sobre segunda-feira, você realmente está considerando aplicar uma abordagem diferente com outras equipes? Gabriel se levantou, deixando dinheiro sobre a mesa. Estou considerando muita coisa ultimamente. Quando ele saiu da cafeteria e caminhou pelas ruas arborizadas da Vila Madalena, Gabriel se pegou observando detalhes que normalmente passariam despercebidos. Crianças brincando em uma praça, um casal de idosos dividindo um banco, jovens artistas vendendo suas obras na calçada. No bolso de seu paletó, o celular vibrou. Mamãe apareceu no visor. Pela primeira vez em 5 anos, Gabriel não deixou cair na caixa postal. Ele atendeu. Alô? A voz do outro lado da linha tremulou de surpresa e emoção. Gabriel fechou os olhos apoiado em uma árvore na Praça Benedito Calixto, ouvindo sua mãe tentar controlar as lágrimas. Mãe, ele disse, e a palavra saiu mais rouca que esperava. Gabriel, meu filho, eu não acredito que você atendeu. Silêncio. 5 anos de mágoa não se dissolvem com 2 frases, mas Gabriel podia sentir algo se movendo em seu peito, uma rachadura na parede que havia construído ao redor do coração. Como você está, mãe? Bem, filho. Mais velha, mais cansada, mas bem. E você? Vi uma matéria sobre a Tech Vision na Veja. Estou tão orgulhosa. Mãe, Gabriel a interrompeu gentilmente. Não precisa fingir que está tudo normal. Eu sei que não está. Helena Mendes respirou fundo. Aos 68 anos havia aprendido que às vezes a honestidade era a única ponte possível entre corações feridos. Você está certo, meu amor. Nada está normal. Não está normal há 5 anos. Desde que você parou de atender minhas ligações. Desde que decidiu que eu não merecia perdão. Não é sobre perdão, mãe. É sobre
É sobre o fato de eu ter falhado com você quando você era criança. É sobre eu ter ficado calada quando deveria ter te defendido. É sobre eu ter escolhido a paz falsa em vez de proteger meu próprio filho. A honestidade brutal de suas palavras pegou Gabriel desprevenido. Durante anos ele havia imaginado como seria essa conversa, mas nunca esperara que ela assumisse a responsabilidade tão diretamente. Por que você ficou calada? A pergunta que o assombrava há décadas finalmente saiu. Helena suspirou. Porque eu tinha medo, Gabriel. Medo de que seu pai me deixasse. Medo de não conseguir me sustentar sozinha. Medo de que as coisas ficassem ainda piores se eu enfrentasse ele. Eu sei que isso não justifica nada, mas eu era covarde. Gabriel se sentou em um banco da praça. Ao redor dele, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas ele se sentia suspenso no tempo. Você sabe o que isso fez comigo, mãe? Crescer achando que eu não merecia ser defendido? Que amor era algo que você tinha que conquistar sendo perfeito? Eu sei, meu filho, e me odeio por isso todos os dias. Eu não quero que você se odeie. Eu só queria que você tivesse me escolhido pelo menos uma vez. Eu te escolho agora, Gabriel. Todos os dias, há 5 anos. Cada ligação que você não atende, cada aniversário que passo sozinha, cada vez que vejo seu rosto no jornal, eu te escolho, mesmo sabendo que pode ser tarde demais. Gabriel sentiu as lágrimas virem, as primeiras em anos. Ali, no meio da praça, um dos CEOs mais poderosos de São Paulo chorava ouvindo sua mãe pedir perdão. Não é tarde demais, ele sussurrou. Não é? Não sei ainda. Mas estou disposto a tentar descobrir. Conversaram por mais 40 minutos. Sobre coisas pequenas. A saúde dela, o apartamento novo que ela havia comprado na Vila Mariana, as aulas de pintura que começara a frequentar. E sobre coisas grandes. Os arrependimentos, os anos perdidos, a possibilidade de reconstruir algum tipo de relacionamento. Quando desligaram, com a promessa de Gabriel visitá-la no domingo, ele permaneceu no banco observando as pessoas passarem. Casais de mãos dadas, pais correndo atrás de crianças pequenas, avós dividindo pipoca com netos, cenas cotidianas que de repente pareciam extraordinárias. Seu celular tocou. Júlia. Desculpa incomodar no seu dia de folga, ela disse, mas queria te avisar. A equipe está tão animada com o projeto que eles vieram trabalhar hoje, voluntariamente. Estão implementando funcionalidades extras. No sábado, Diego trouxe a namorada para conhecer o escritório. Marina está ensinando o Tiago uns truques de machine learning. É, bonito de ver. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que não aparecia em seu rosto há meses. E você? Está lá também? Estava. Acabei de sair. Eles não precisam mais de mim supervisionando. Estão trabalhando por paixão, não por obrigação. Júlia, Gabriel disse, observando uma família dividir sorvete na praça. Obrigado. Por que desta vez? Por me mostrar que é possível fazer as coisas de forma diferente. Em muitos aspectos. Você ligou para sua mãe. Não era uma pergunta. De alguma forma ela soube. Liguei. Como foi? Difícil, doloroso, necessário. Júlia ficou em silêncio do outro lado da linha, entendendo que às vezes as melhores conversas são aquelas onde você simplesmente oferece presença. Júlia? Sim. Gostaria de jantar comigo hoje à noite, como pessoas, não como chefe e funcionária. A pausa que se seguiu foi longa o suficiente para Gabriel se arrepender da pergunta. Seria apropriado? Ela perguntou finalmente. Provavelmente não pelos padrões corporativos convencionais, mas descobri recentemente que talvez eu precise parar de me basear apenas em convenções. Outra pausa. Conheço um restaurante italiano pequeno em Pinheiros. Comida caseira, ambiente tranquilo. Não é o tipo de lugar onde executivos da Faria Lima costumam ser vistos. Gabriel riu. Um som que surpreendeu até ele mesmo. Perfeito. Me mande o endereço. O Nona Júlia ficava em uma rua residencial de Pinheiros, longe do burburinho dos grandes restaurantes. Era o tipo de lugar que você descobria por acaso e voltava por afeição. Apenas 8 mesas, paredes decoradas com fotos da Sicília e o aroma inconfundível de molho de tomate caseiro. Gabriel chegou primeiro, vestindo jeans e uma camisa social sem gravata, a combinação mais casual de seu guarda-roupa.
Ele se sentia deslocado sem o terno, mas também estranhamente liberto. Boa noite, disse a proprietária, uma senhora italiana de cabelos grisalhos. Mesa para quantos? 2. Reserva em nome de Gabriel. Ah, sim, a moça já ligou. Disse que vocês queriam uma mesa reservada. Sigam-me. Ela os conduziu a uma mesa no canto, iluminada por velas e com vista para um pequeno jardim interno. Gabriel se acomodou, observando o ambiente. Era reconfortante de uma forma que os restaurantes 5 estrelas nunca conseguiam ser. Júlia chegou 10 minutos depois, usando um vestido simples de cor azul marinho e uma jaqueta de couro. Seus cabelos estavam soltos, emoldurando o rosto de forma suave. Gabriel se levantou para cumprimentá-la, notando pela primeira vez como ela era bonita quando não estava em modo profissional. Desculpa o atraso, trânsito de sábado à noite. Sem problema, pedi uma entrada para dividirmos, brusqueta com tomate e manjericão. Eles se acomodaram e por alguns momentos ficaram em silêncio, ajustando-se à estranheza da situação. Era a primeira vez que se viam fora do contexto corporativo e ambos pareciam estar recalibrando a dinâmica. Então, Júlia disse, pegando um pedaço de bruschetta, como foi o resto da conversa com sua mãe? Reveladora, dolorosa, mas necessária. Gabriel tomou um gole do vinho tinto que havia pedido. Ela assumiu responsabilidades que eu não esperava. E como você se sente? Gabriel pensou na pergunta. Confuso, principalmente. Passei tanto tempo cultivando raiva que não sei exatamente o que fazer com perdão. Perdão não é um evento, é um processo. Você não precisa decidir tudo hoje. A proprietária se aproximou para anotar o pedido. Júlia pediu risoto de cogumelos, Gabriel optou pela pasta com molho bolonhesa caseiro. E você? Gabriel perguntou quando ficaram sozinhos novamente. Como foi sua tarde? Tranquila. Li um livro, liguei para algumas amigas no exterior, fiz uma caminhada no parque. Coisas que não fazia há meses. Não sente falta? Da adrenalina constante do Vale do Silício? Júlia sorriu. Às vezes, mas descobri que prefiro uma vida com significado a uma vida com adrenalina. E a Tech Vision tem significado para você? Tem potencial para ter, especialmente se você realmente implementar mudanças na forma como a empresa opera. Gabriel se recostou na cadeira. Você tem sugestões concretas, além de parar de intimidar funcionários? Várias. Júlia pegou um guardanapo e começou a fazer anotações. Primeiro, reuniões one-on-one regulares com líderes de equipe. Não para cobrar, mas para ouvir. Segundo, tempo dedicado para projetos pessoais, como o Google fazia com o 20% time. Isso não reduzirá a produtividade. Pode aumentar. Quando as pessoas sentem que têm autonomia para explorar ideias próprias, elas se engajam mais com os projetos obrigatórios também. Os pratos chegaram, e a conversa fluiu naturalmente entre temas profissionais e pessoais. Gabriel descobriu que Júlia havia morado em 6 países diferentes, falava 4 idiomas e tinha uma paixão secreta por cerâmica. Júlia soube que Gabriel tocava piano clássico, mas não tocava há anos. Havia lido todos os livros de Garcia Marques e colecionava vinhos que nunca bebia porque sempre comia sozinho. Por que você nunca se casou? Júlia perguntou durante a sobremesa, um tiramisu que dividiam. Tempo, principalmente, e... Gabriel hesitou. Medo de repetir os padrões que via em casa. Que padrões? Meu pai era controlador, explosivo. Minha mãe era submissa, evitava conflitos. Eu passei a vida jurando que nunca seria como ele, mas você percebeu que desenvolveu alguns dos mesmos comportamentos. Exatamente. E você? Por que terminou com seu último relacionamento? Júlia mexeu o café, escolhendo as palavras. Porque ele queria que eu fosse uma versão editada de mim mesma. Menos ambiciosa, menos independente, mais conveniente. E você escolheu a carreira. Eu escolhi a autenticidade. A carreira foi consequência. Gabriel assentiu. E agora? Está aberta para relacionamentos? A pergunta saiu mais direta do que ele havia planejado. Júlia o observou por um longo momento, como se tentasse decifrar as camadas por trás da pergunta. Depende do relacionamento, ela respondeu cuidadosamente. E da pessoa. Eles terminaram o jantar em uma atmosfera mais íntima do que quando chegaram. Quando Gabriel pediu a conta, Júlia insistiu em dividir.
É um encontro ou uma reunião de trabalho? Ela perguntou brincalhona. Honestamente, não tenho certeza. Faz tanto tempo que não tenho um encontro que perdi as referências. Júlia riu, um som genuíno que fez algo se aquecer no peito de Gabriel. Eles caminharam até o carro dele em silêncio confortável. As ruas de Pinheiros estavam movimentadas com a vida noturna de sábado, mas eles pareciam estar em uma bolha própria. Gabriel, Júlia disse quando chegaram ao carro. Obrigada pela noite. Foi inesperado, mas muito bom. Para mim também. Ele hesitou, então decidiu pela honestidade. Júlia, eu não sei como navegar isso. Trabalhar juntos e whatever isso está se tornando. Nem eu. Mas talvez não precisemos definir ainda. Talvez possamos apenas deixar acontecer naturalmente. Gabriel assentiu. Posso te dar uma carona? Obrigada, mas moro a 2 quadras daqui. Prefiro caminhar. Eles ficaram parados por um momento, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a se afastar. Até segunda, Júlia disse finalmente. Até segunda. Ela se afastou. E Gabriel a observou caminhar pela calçada até desaparecer na esquina. Quando entrou no carro, ele percebeu que estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Pela primeira vez em anos, Gabriel Mendes estava ansioso para ver o que segunda-feira traria. E não por causa de reuniões ou números de vendas, mas pela possibilidade de continuar descobrindo quem ele poderia ser quando permitia que suas defesas baixassem. No caminho para casa, ele passou por uma floricultura ainda aberta e, por impulso, parou para comprar um buquê de tulipas amarelas. Era domingo à manhã e ele tinha uma mãe para visitar. O apartamento na Vila Mariana era pequeno, aconchegante e cheirava a café recém-passado e bolo de fubá. Gabriel ficou parado na entrada, segurando o buquê de tulipas amarelas e tentando reconciliar a imagem que havia construído na mente com a realidade à sua frente. Helena Mendes havia envelhecido. Seus cabelos estavam completamente grisalhos agora, cortados em um bob moderno que a fazia parecer mais jovem. Rugas se espalhavam pelos cantos dos olhos, mas eram rugas de sorriso, não de amargura. Ela usava um vestido floral simples e um avental com manchas de farinha. Meu filho, ela disse, as lágrimas já começando a escorrer. Você veio. Gabriel estendeu as flores, sentindo-se desajeitado como um adolescente no primeiro encontro. Tulipas amarelas. Lembrei que você gostava. Você lembrou. Helena pegou o buquê com mãos trêmulas. Depois de todos esses anos, você lembrou. O apartamento era um contraste marcante com o penthouse de Gabriel. Pequeno, mas bem decorado, cheio de plantas, livros e fotografias, muitas delas de Gabriel em várias fases da vida. Havia fotos dele na formatura, na inauguração da Tech Vision, até recortes de jornais com matérias sobre a empresa. Você guardou tudo isso? Gabriel perguntou, observando uma foto dele aos 8 anos, sorrindo de uma bicicleta nova. Guardei cada lembrança que tinha de você. Quando você parou de falar comigo, essas fotos se tornaram minha única forma de acompanhar sua vida. Eles se sentaram na pequena sala de estar, um silêncio inicial pairando entre eles. Helena serviu café em xícaras de porcelana delicada e ofereceu fatias do bolo que havia preparado. Você cozinha agora? Gabriel perguntou, surpreso. Aprendi depois que seu pai morreu. Descobri que gosto. É terapêutico. Helena sorriu timidamente. E me dá esperança de que um dia você poderia vir jantar. Como ele morreu, mãe? A pergunta saiu mais abrupta do que Gabriel havia planejado, mas ela havia estado na sua mente desde que soubera da morte do pai. Helena respirou fundo. Infarto. No escritório dele. Foi rápido. Você sentiu falta dele? Senti falta do homem que ele foi no começo do nosso casamento. Do homem que me fazia rir, que sonhava em ter uma família feliz. Mas o homem que ele se tornou, não. É terrível dizer isso, mas minha vida ficou mais leve quando ele se foi. Gabriel assentiu, processando a honestidade brutal da resposta. E você, filho? Como sua vida realmente está? Gabriel pensou em como responder. A resposta automática seria ótima. A empresa ia bem, ele tinha dinheiro, reconhecimento, poder. Mas, sentado naquela sala pequena e acolhedora, as palavras automáticas pareciam vazias. Solitária, ele admitiu. Bem-sucedida, mas solitária. Você não tem ninguém especial? Gabriel pensou em Júlia. No jantar da noite anterior,
na forma como ela havia feito perguntas que ninguém mais fazia. Talvez. É complicado. Amor sempre é complicado, meu filho. O que importa é se vale a pena a complicação. Eles conversaram por 3 horas. Helena contou sobre as aulas de pintura, o grupo de leitura que frequentava, os amigos que havia feito no prédio. Gabriel falou sobre a Tech Vision, sobre os desafios de liderar uma empresa, sobre a pressão constante de provar que merecia o sucesso. Você sempre foi muito duro consigo mesmo, Helena observou. Mesmo criança, você se cobrava mais do que qualquer adulto cobraria. Eu tinha que ser perfeito. Era a única forma de evitar a raiva dele. E agora, você ainda sente que precisa ser perfeito? Gabriel pensou na pergunta. Até esta semana, sim, mas algumas coisas mudaram. Que coisas? Ele contou sobre Júlia, sobre como ela havia questionado seus métodos de liderança, sobre a transformação da equipe de desenvolvimento. Helena o ouviu com atenção, fazendo perguntas ocasionais, claramente interessada não apenas nos fatos, mas no impacto emocional que aquelas mudanças estavam causando nele. Ela parece especial, Helena disse quando Gabriel terminou. É, mas eu não sei como ser normal com alguém. Faz tanto tempo que só sei ser o CEO. Helena se levantou e foi até uma estante, voltando com um álbum de fotos antigo. Posso te mostrar algo? Ela abriu o álbum em uma página específica. Era uma foto de Gabriel aos 5 anos, construindo um castelo de areia na praia, com uma expressão de pura alegria no rosto. Este é você antes de aprender que precisava ser perfeito. Alegre, curioso, espontâneo. Essa pessoa ainda existe dentro de você, Gabriel. Ela só está enterrada sob anos de autodefesa. Gabriel tocou a foto com cuidado. Eu não lembro de ser assim. Eu lembro, e aposto que essa Júlia vê vislumbres dessa pessoa quando você baixa a guarda. Quando Gabriel se preparou para sair, o sol já estava se pondo. Helena o acompanhou até a porta, claramente relutante em deixá-lo ir. Você voltará? Ela perguntou, tentando não parecer desesperada. Sim, mãe. Voltarei. Domingo que vem? Gabriel sorriu. Domingo que vem? Ela o abraçou pela primeira vez em 5 anos. Era um abraço pequeno, cauteloso, mas cheio de amor guardado. No caminho de volta, Gabriel parou em um semáforo e olhou para seu reflexo no retrovisor. Por um momento, imaginou que podia ver traços daquele menino de 5 anos olhando de volta. Segunda-feira chegou com uma energia diferente na Tech Vision. Gabriel entrou no edifício às 8h30, tarde pelos seus padrões, e cumprimentou o porteiro pelo nome, algo que nunca havia feito antes. Bom dia, seu Francisco. O porteiro quase deixou o jornal cair. Em 8 anos trabalhando ali, era a primeira vez que o CEO o cumprimentava diretamente. Bom dia, Sr. Mendes. Como está o senhor? Bem, obrigado. E a família? Ah, bem também, senhor. Obrigado por perguntar. Gabriel seguiu para o elevador, notando os olhares surpresos dos funcionários que testemunharam a interação. Pequenas mudanças, ele pensou. Talvez Júlia estivesse certa sobre o poder das pequenas mudanças. Em vez de ir direto para o 400º andar, Gabriel apertou o botão do 25º. Era hora de implementar algumas das sugestões de Júlia. O departamento de desenvolvimento estava em plena atividade. Gabriel observou por alguns momentos antes de se aproximar da estação de trabalho de Diego. Bom dia, Diego. O desenvolvedor quase caiu da cadeira. Bom dia, Sr. Mendes. Gostaria de marcar uma reunião individual com você esta semana. Uma conversa sobre seus projetos, suas ideias, desafios que você enfrenta. Não é avaliação de performance, é apenas conversa. Diego piscou várias vezes como se tentasse processar um idioma estrangeiro. Claro, senhor. Quando o senhor prefere? Quando for melhor para você. Pede para Carla agendar. Gabriel fez a mesma abordagem com cada membro da equipe. Marina ficou tão nervosa que derrubou café no teclado. Carlos perguntou 3 vezes se havia feito algo errado. Tiago simplesmente ficou mudo, balançando a cabeça afirmativamente. Quando Gabriel se virou para ir embora, encontrou Júlia observando da entrada do departamento. Ela usava um blazer azul marinho e calça jeans, a combinação perfeita entre profissional e acessível. Bom dia, ela disse, se aproximando. Bom dia. Como foi seu domingo? Tranquilo, cozinhei e liguei para umas amigas. E você? Como foi a visita à sua mãe?
Gabriel sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Reveladora, dolorosa, necessária. Você parece ter uma tendência para dar conselhos que funcionam. Ou você tem uma tendência para estar pronto para ouvi-los. Eles caminharam juntos em direção aos elevadores, inconscientes dos olhares curiosos que recebiam dos funcionários. O CEO conversando casualmente com alguém era um evento digno de nota na Tech Vision. Implementei sua primeira sugestão, Gabriel disse quando as portas do elevador se fecharam. Reuniões individuais? Marquei com toda a equipe de desenvolvimento. Carla disse que minha agenda nunca teve tantas reuniões descritas como conversa. Júlia riu. E como você se sente sobre isso? Nervoso, Gabriel admitiu. Não faço ideia do que vou conversar com eles além de trabalho. Pergunte sobre eles. Seus sonhos profissionais, o que os motiva? Que tipo de projetos gostariam de liderar? Você ficará surpreso com as respostas. As portas se abriram no 46º andar. Gabriel hesitou antes de sair. Júlia, gostaria de almoçar comigo hoje? Tenho algumas outras ideias que quero discutir. Claro. Restaurante corporativo? Na verdade, pensei em sair. Conheço um lugar com comida caseira brasileira que você pode gostar. O restaurante ficava no Centro Velho, longe do ambiente corporativo da Faria Lima. Era o tipo de lugar que servia feijoada completa. Tinha mesas de fórmica e guardanapos de papel. Gabriel parecia deslocado no ambiente, mas determinado a expandir suas fronteiras. Quando foi a última vez que você comeu em um lugar assim? Júlia perguntou, observando Gabriel estudar o cardápio. Universitário, provavelmente, quando eu não tinha escolha. E agora? Agora estou descobrindo que talvez eu tenha perdido algumas coisas importantes ao escolher sempre os lugares mais caros. Eles pediram pratos típicos. Gabriel optou pelo bife à parmegiana com arroz e feijão, Júlia pelo peixe grelhado com purê de mandioca. A comida chegou em porções generosas e sem sofisticação, mas o sabor era reconfortante de uma forma que os restaurantes 5 estrelas nunca conseguiam replicar. Então, Júlia disse cortando o peixe, que outras mudanças você está considerando? Gabriel puxou um caderno do bolso interno do paletó. Fiz uma lista durante o fim de semana. Ele abriu o caderno, revelando várias páginas de anotações em sua letra precisa. Primeiro, implementar o sistema de 20% time que você mencionou. Toda sexta-feira, os funcionários podem trabalhar em projetos pessoais. Isso é ambicioso. Segundo, programa de mentoria reversa. Funcionários mais jovens mentoram executivos sobre tecnologias emergentes, tendências digitais, perspectivas da nova geração. Júlia sorriu. Você realmente levou nossa conversa a sério. Terceiro, reuniões sem hierarquia mensais. Qualquer funcionário pode questionar qualquer decisão, sugerir mudanças, apresentar ideias diretamente para a liderança. Gabriel, Júlia disse, pousando o garfo. Você tem certeza de que está pronto para isso? Algumas dessas mudanças vão desafiar diretamente seu estilo de liderança atual. Gabriel fechou o caderno e a olhou diretamente nos olhos. Júlia, nos últimos 5 dias aprendi mais sobre liderança e sobre mim mesmo do que nos últimos 5 anos. Se continuar fazendo as coisas da mesma forma, vou ter os mesmos resultados. E os mesmos resultados incluem uma empresa bem-sucedida, liderada por um homem solitário e infeliz. E se as mudanças não funcionarem? E se a produtividade cair? E se você perder o controle? Gabriel tomou um gole do suco de laranja, pensando na resposta. Então, pelo menos vou falhar tentando ser uma versão melhor de mim mesmo, em vez de ter sucesso sendo uma versão que não reconheço mais. Júlia estendeu a mão por cima da mesa, tocando brevemente a de Gabriel. Estou orgulhosa de você. O toque foi leve, profissional. Mas Gabriel sentiu uma eletricidade que não sentia há anos. Não era apenas atração física, era conexão real, admiração mútua, a sensação de ser visto e aceito por quem realmente era. Júlia, ele disse, mantendo a mão sob a dela. Posso fazer uma pergunta pessoal? Sempre pode. O que você vê quando olha para mim? Ela inclinou a cabeça, considerando a pergunta cuidadosamente. Vejo um homem brilhante que construiu algo extraordinário, mas que esqueceu de construir uma vida paralela ao trabalho. Vejo alguém que teve que ser forte por tanto tempo que esqueceu que também pode ser vulnerável. Vejo... Ela hesitou. Vejo o quê?
Vejo alguém que poderia ser incrível de amar, se permitisse que alguém chegasse perto o suficiente. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Gabriel processou as palavras, sentindo algo fundamental se reorganizar dentro de seu peito. E você gostaria de chegar perto o suficiente? Ele perguntou, sua voz mais baixa. Júlia sorriu. Estou chegando, Gabriel. Devagar, mas estou chegando. Quando voltaram para o escritório, alguma coisa havia mudado entre eles. Não era apenas atração ou admiração profissional, era o reconhecimento de que estavam construindo algo que poderia ser muito maior que ambos. Gabriel passou o resto da tarde implementando as mudanças que havia planejado. Convocou reuniões com diretores, redigiu comunicados internos, reestruturou políticas. Era trabalho árduo, mas pela primeira vez em anos, sentia que cada decisão estava alinhada com quem ele realmente queria ser. Às 18h30, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Gabriel desceu novamente ao 25º andar. Júlia ainda estava lá, revisando códigos na tela. Trabalhando até tarde novamente? Últimas linhas. Amanhã vamos apresentar a versão final do Azure para o cliente. Gabriel se aproximou, observando o código por cima do ombro dela. Posso ver? Júlia demonstrou o sistema finalizado. Era elegante, intuitivo, tecnicamente sofisticado. Mas mais que isso, era algo criado com paixão por uma equipe que havia redescoberto o amor pelo que fazia. É perfeito, Gabriel disse. É nosso, Júlia corrigiu, olhando para ele. Seu e da equipe. Gabriel se inclinou ligeiramente. Por um momento, pareceu que ele ia beijá-la. Mas então se afastou, lembrando-se de onde estavam. Júlia, ele disse, gostaria de jantar comigo amanhã? Para comemorar o lançamento do Azure? Adoraria. Quando Gabriel saiu do escritório naquela noite, ele parou na recepção e se virou para observar o edifício que havia construído. 40 andares de vidro e aço, centenas de funcionários, milhões em receita. Tudo isso ainda era seu, ainda era importante. Mas agora também havia algo mais. Havia conexão, propósito, e pela primeira vez em muito tempo, a possibilidade de que trabalho e vida pessoal pudessem coexistir harmoniosamente. Gabriel Mendes estava finalmente aprendendo que controle absoluto era uma ilusão, mas que vulnerabilidade autêntica poderia ser o maior poder de todos. E no 25º andar, Júlia Santos terminava as últimas linhas de código, sabendo que havia ajudado não apenas a transformar um projeto, mas a transformar uma vida. E talvez no processo estivesse transformando a sua própria também. Epílogo. 6 meses depois. A manhã de dezembro em São Paulo estava surpreendentemente clara, com uma brisa fresca que prometia um dia agradável. No 40º andar da Tech Vision, Gabriel Mendes observava pela janela panorâmica não o movimento caótico da cidade, mas Júlia Santos no pequeno jardim interno do prédio, regando as plantas que ela havia insistido em instalar como parte do programa de bem-estar da empresa. Ela usava um vestido floral simples e tênis brancos, uma combinação que 6 meses atrás ele teria considerado inadequada para o ambiente corporativo. Agora, via como o reflexo perfeito da mudança cultural que haviam implementado juntos. Senhor Mendes, Carla entrou no escritório carregando uma bandeja com café e um sorriso que se tornara muito mais frequente nos últimos meses. A reunião com os investidores japoneses será em 15 minutos. Obrigado, Carla. Gabriel tomou um gole do café, saboreando não apenas a bebida, mas a antecipação do que estava por vir. E os números finais do terceiro trimestre? Crescimento de 28% em relação ao ano passado. Produtividade da equipe de desenvolvimento aumentou 45%. E, ela hesitou sorrindo, a pesquisa de satisfação dos funcionários subiu de 3,2 para 8,7. Gabriel assentiu, mas seu foco não estava nos números. Estava na mulher lá embaixo que havia tornado tudo isso possível, não apenas mudando sua forma de liderar, mas transformando completamente sua vida. 3 andares abaixo, Júlia terminava de cuidar das plantas quando Diego se aproximou, carregando um tablet com dados de performance. Júlia, o sistema de IA para diagnósticos médicos que desenvolvemos durante o 20% time acaba de ser aprovado para implementação no Hospital das Clínicas. Vamos impactar milhares de vidas. Júlia sorriu.
lembrando-se do motivo pelo qual havia escolhido a tecnologia em primeiro lugar. É incrível, Diego. Vocês estão mudando o mundo, uma linha de código por vez. Nós estamos mudando o mundo. Nada disso seria possível sem a cultura que você e o Gabriel criaram aqui. Era verdade. Nos últimos 6 meses, a TechVision havia se transformado radicalmente. As reuniões individuais semanais de Gabriel com cada membro da equipe haviam criado um ambiente de confiança e inovação. O programa de mentoria reversa resultara em 3 produtos revolucionários liderados por funcionários júnior, e as reuniões mensais, sem hierarquia, haviam gerado ideias que aumentaram a eficiência operacional em 30%, mas as mudanças mais significativas não apareciam em relatórios corporativos. Teosineaxi Riambasso Gabriel havia começado a tocar piano novamente. Toda quinta-feira à noite, depois do trabalho, ele se dirigia ao apartamento de sua mãe na Vila Mariana para jantares que se tornaram tradição. Helena havia se tornado não apenas parte de sua vida novamente, mas uma conselheira sábia sobre navegação de relacionamentos e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Júlia havia encontrado não apenas um trabalho que a realizava, mas uma nova família na equipe brasileira. E mais que isso, havia descoberto em Gabriel uma pessoa que desafiava constantemente suas expectativas. Vulnerável quando ela esperava frieza, engraçado quando ela esperava seriedade, profundamente carinhoso quando ela esperava distanciamento. O relacionamento deles havia evoluído naturalmente. Jantares se tornaram tradição semanal, depois bissemanal, depois quase diária. Conversas profissionais se transformaram em confidências pessoais, que evoluíram para uma intimidade emocional que surpreendeu ambos. A reunião com os investidores japoneses correu melhor que Gabriel esperava. Os números da TechVision eram impressionantes, mas o que realmente impressionou os investidores foi a transformação cultural visível da empresa. Senhor Mendes, disse Takashi Yamamoto, o principal investidor, em meus 20 anos financiando empresas de tecnologia, raramente vi uma transformação organizacional tão radical quanto bem-sucedida. Como vocês conseguiram? Gabriel olhou através da janela da sala de reuniões e viu Júlia voltando do jardim, parando para conversar com funcionários pelo caminho. Aprendi que liderança não é sobre ter todas as respostas, ele respondeu. É sobre fazer as perguntas certas e ter coragem suficiente para ouvir as respostas, mesmo quando elas desafiam tudo o que você acreditava sobre si mesmo. Naquela noite, Gabriel e Júlia caminharam pela Praça Benedito Calixto, agora um dos seus lugares favoritos. Era onde Gabriel havia atendido a ligação da mãe, onde tudo havia começado a mudar. Sabe, Júlia disse, ajustando a jaqueta contra a brisa noturna, às vezes me pergunto como seria a nossa história se eu não tivesse feito aquela pergunta naquele primeiro dia. Qual é o seu problema? Gabriel citou, sorrindo. A pergunta que mudou minha vida. Mudou sua vida? Gabriel parou de caminhar e se virou para ela. Depois de 6 meses juntos, ele ainda se surpreendia com a facilidade que sentia na presença dela, com a forma como Júlia o fazia sentir-se simultaneamente desafiado e aceito. Júlia Santos, ele disse, pegando as mãos dela. Antes de você entrar na minha vida, eu tinha controle sobre tudo, mas não tinha controle sobre nada que realmente importava. Eu construí um império, mas vivi como um rei solitário em um castelo vazio. E agora? Agora tenho uma empresa que realmente faz diferença no mundo, uma mãe com quem janto toda quinta-feira, funcionários que me respeitam sem me temer e... Ele hesitou, procurando as palavras certas. E? Gabriel sorriu, lembrando-se do menino de 5 anos na foto, alegre e espontâneo. Lentamente aquela versão de si mesmo estava ressurgindo. E tenho você. A mulher que me ensinou que a pergunta mais corajosa não é como posso controlar isso, mas como posso me permitir ser vulnerável a isso. Júlia sorriu, aproximando-se dele. Gabriel Mendes, posso fazer uma pergunta? Sempre pode. Você me ama? A pergunta era direta, sem rodeios, exatamente como Júlia sempre fora. Gabriel riu, um som genuíno e livre que havia se tornado muito mais comum nos últimos meses. Essa é fácil, ele respondeu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Sim, desesperadamente, completamente, e de uma forma que me assusta
e me emociona ao mesmo tempo. Ótimo, Júlia disse contra seus lábios. Porque eu também te amo. E tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Que tal se criarmos nossa própria startup, focada em tecnologia para impacto social? Você cuida da parte empresarial. Eu lidero o desenvolvimento. Parceiros na vida e nos negócios. Gabriel a olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Era arriscado, audacioso, completamente diferente de tudo que havia planejado para sua vida. Era perfeito. Júlia Santos, ele disse, abraçando-a na praça iluminada pelas luzes noturnas de São Paulo. Esse é o tipo de problema que eu adoraria ter. 6 meses depois daquela pergunta transformadora, Gabriel Mendes havia descoberto que a vida mais plena não vinha de ter todas as respostas, mas de ter as pessoas certas para fazer as perguntas difíceis junto com você. E enquanto São Paulo pulsava ao redor deles com seus 12 milhões de sonhos em movimento, 2 pessoas que haviam aprendido a equilibrar ambição e vulnerabilidade, sucesso e significado, caminhavam de mãos dadas em direção a um futuro que prometia ser tão desafiador quanto recompensador. No bolso do paletó de Gabriel, um pequeno anel de diamantes esperava pelo momento certo, porque algumas perguntas, as mais importantes de todas, mereciam ser feitas no tempo perfeito. E Gabriel Mendes, que havia passado a vida controlando timings, finalmente havia aprendido que os melhores momentos da vida são aqueles que acontecem quando você tem coragem suficiente para se deixar surpreender.